Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de quarta-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Amados, vamos lá, livro de Lucas, capítulo 5. Vamos falar do versículo 4, né? Mas eu vou ler toda a passagem, como ela é curtinha. Vamos ler toda ela, que toda ela é importante para a palavra de hoje. Amém? Então, Amém. siga o Mestre Jesus, siga as suas orientações, as suas ordens. Se você quiser, romper em fé, alcançar milagres, conhecer o seu propósito. Amém? Amém. Então, Lucas, livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Mas vamos ler do 1 ao 11 lá. E depois nós falamos a respeito desta palavra. Então, vamos louvar? Pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Glória a Deus. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Mudamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Se entregue a Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Não temos Ele só como nosso Salvador. Ele também é o nosso Senhor, aquele que tem o controle da nossa vida, aquele que tem o domínio total e completo da nossa vida. Amém? Amém. Então, vamos orar. Senhor e Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor deu Jesus para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados do teu povo.
Alcança, Senhor, com a tua mão poderosa cada vida que aqui está, cada alma, que elas possam aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e crer que Ele é que faz milagres, que Ele faz a obra em nossas vidas, Pai. Repreende todo laço, todo embaraço, todo mal. Tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra em nome de Jesus. Protege-nos, Pai, com a tua poderosa mão. Guarda-nos no teu esconderijo. Que o inimigo nos veja, mas não possa nos tocar, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos lá então no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Vamos ler, eu vou ler tudo ali, né? Do 1 ao 11 até lá. Do versículo 1 até o 11. Então diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Nada, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Aleluia. Que passagem maravilhosa, né? São tantas coisas que essa passagem nos diz, mas Deus exatamente me fez focar na parte em que Deus, né? Em que Jesus dá uma ordem para Pedro, né? E Pedro, já cansado, já havia deixado o barco, já havia deixado tudo ali na praia e já estava cansado, né? Já tinha se esforçado, né? E ele diz para Jesus, né? Que eles já tinham se esforçado a noite inteira. Todos nós sabemos que os pescadores são experientes, são homens que vão na madrugada, na noite, para a pesca, porque é o período propício para pegar os peixes. Mas aqui Pedro e sua turma já tinham feito tudo que eles podiam fazer. Então eles largaram as redes lá e eles estavam ali. Agora eles iam se dedicar a outras coisas, a descansar, dormir, comer, enfim. Mas eles estavam num cenário de impossibilidades, né? Tentaram e não pescaram. Tentaram e não conseguiram nada. Então Jesus vê aqueles barcos parados, né? E Jesus fala, Jesus tendo acabado de pregar para a multidão, Jesus diz para Simão: vá para onde as águas são mais fundas, né? E a todos lancem as redes para a pesca. Porque às vezes nós estamos passando por algumas dificuldades e nós estamos pensando que ninguém está vendo nada. Pode ser que talvez ninguém tenha parado para perceber qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, quais são as suas impossibilidades nesse cenário que você está vivendo. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele viu aqueles barcos parados. Então Jesus hoje está vendo qual é a tua situação.
Jesus, ele sabe qual é a tua situação. Jesus, ele sabe qual é o milagre que você precisa. Jesus, ele sabe quantas vendas você precisa fazer. Jesus, ele sabe quais são as metas que te deram para você alcançar, que você já tentou e você está olhando para o cenário e você está dizendo como é que aqui vai acontecer algum milagre, como é que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida. E Pedro passa por isso. Jesus diz para ele, Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque às vezes Deus está dando uma direção, às vezes nós estamos entendendo a direção de Deus, recebendo a direção de Deus, mas nós estamos olhando para aquele cenário e dizendo assim, mas como que Jesus vai fazer milagre aqui? Como que Jesus vai fazer isso daqui? E a gente fica pensando, às vezes fica até 1 dia, 2, 3 e não faz o que Jesus pediu. De lançar a rede num lugar mais profundo. Porque nós, na presença de Jesus, na presença de Deus, nós precisamos mergulhar no profundo. Não é águas rasas que Jesus está pedindo para Pedro. Pedro, vem aqui no raso. No raso, só vai pegar peixinho pequeno, né? Você quer coisas maiores, você quer pescas poderosas, grandiosas, extraordinárias, verdadeiros milagres acontecerem na sua vida, você vai ter que mergulhar mais profundo. E não estamos falando de oração porque nós oramos, pedimos para Deus falar, para Deus trazer a resposta, mas muitas vezes Deus te dá em forma de serviço, em forma de resposta e a gente ignora a resposta. Deus diz vai e faz e a gente fica pensando, mas eu fazer isso nesse lugar, nesse cenário, será que vai dar certo? A gente fica se questionando e perdendo tempo. Quando Deus já deu a direção, quando Deus já disse o que fazer e nós estamos procrastinando, nós não estamos fazendo. Porque eu fico paralisado pensando como que Deus vai fazer milagre no meu cenário, como é que Jesus vai trabalhar na minha vida. Jesus trabalhou na vida de Pedro, depois que Pedro fez o que ele disse que era para fazer. E o que Jesus disse? Vá para as águas mais profundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. E o que foi que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário, porque deixa eu dizer uma coisa para você, lá no livro de Gênesis diz que Deus criou o homem igual à sua semelhança, né? E deu autoridade para o homem sobre os animais, sobre tudo que tem na terra, autoridade. Então nós esquecemos que muitas vezes nós somos filhos daquele que tem autoridade, daquele que dá a ordem. E Jesus deu a ordem, peixe, vai para a rede do Pedro. Anjos, levem a bandeja, e nessa bandeja tem milagre para a vida do João, para a vida da Maria, para a vida do Pedro. Tá entendendo, gente, como é que funciona a espiritualidade? Quando Deus dá uma ordem, quando Jesus dá uma direção, vá em direção àquilo que ele te pediu e faça, porque a sua obediência vai fazer com que o milagre aconteça, vai fazer com que o extraordinário aconteça. Esqueça de tentar entender como é que funciona a mente de Deus, porque a nossa mente é pequena. Por que Jesus Cristo disse, não coloca odre novo num vaso velho, num odre velho? Porque o velho não expande mais, aquilo que já expandiu, aquilo que já, tá ali, vai ter desperdício. A gente precisa sempre estar expandindo, mudando, pensando. Como é que Jesus pensaria diante desse problema? Jesus agiria com fé. Então, eu não vim só provocar, Eu vim provocar a sua fé, melhor dizendo, vim provocar a sua fé, vim dizer para você crer, mas eu vim dizer para você obedecer. Deus te deu uma ordem, te deu uma direção, obedeça a Cristo, obedeça e siga o que Jesus Cristo está dizendo. Porque após uma direção de Deus, Deus sempre está agindo e trabalhando na nossa vida e trabalhando no cenário da tua impossibilidade. Eu não posso engravidar, mas ore, faça propósitos, mergulhe fundo, busque. E aquilo que Deus te direcionar, faça. Amém? Amém. Quando nós estamos em cenários, em lugares onde o profético, onde o movimentar, o agir do Espírito Santo é forte na nossa vida, nós vamos
nós vamos rompendo, porque a nossa fé nos faz romper. A fé, né? A Bíblia diz que o cristão tem que viver pela fé. E quem vive pela fé não questiona como é que Deus vai fazer. Eu não sei. A minha parte eu preciso fazer. E Pedro fez a parte dele, obedeceu, seguiu a direção de Jesus. Ele estava cansado, ele estava chateado porque não tinha pescado nada, mas ele foi lá e lançou outra vez. Ele disse, porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então, saiba ouvir a Deus, saiba ouvir a Jesus. E oração é orar e agir, é orar e ter ação, ter uma atitude e provocar o seu milagre e o milagre acontecer na nossa vida. Amém? Então, Amém. Eles pegaram uma quantidade de peixes, né? Que as redes chegaram a se rasgar. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros do outro lado para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Veja que maravilhoso, né? Esse milagre. Foi tão grande que eles tiveram que pedir ajuda. Eles tiveram, né, que tomar cuidado para não afundar. Então, Simão e Pedro, né? Simão Pedro, quando viu isso, versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, né? Senhor, porque sou um homem pecador. E por que Pedro diz isso, né? Pedro viu ali que ele era Deus, que Jesus era o Messias, né? E que diante de Deus ele era um homem simples, um pecador, né? Mas Jesus Cristo, ele usa os pecadores, amados. Vocês me desculpem, mas Jesus usa o pecador. Às vezes nós nos sentimos pequenos, nós somos falhos, somos pecadores. Não que nós queremos viver em pecado, não. Nós, em busca de acertar e de fazer as coisas certas, existe um inimigo, o inimigo das nossas almas, ele luta ferrenhamente para nos colocar em armadilhas, em laços, até mesmo ficarmos presos nos nossos pensamentos e não avançarmos, né? Então nós precisamos identificar a voz de Jesus. Pedro identificou, viu que era Jesus, e depois desse milagre tremendo que Jesus fez, ele descobriu o propósito, né, que Deus tinha para a vida dele. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Então, depois desse milagre extraordinário que Jesus fez, Pedro sentiu o poder de Deus. Pedro sentiu que Jesus tinha algo extraordinário para a vida dele. E ele seguiu aquela direção, ele viveu o extraordinário e ele entendeu que era o momento dele largar tudo e seguir Jesus. Porque agora ele passaria de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus usa assim mesmo, amados. Deus usa o pecador. Deus usa aquele que é falho. Jesus Cristo, ele não está procurando perfeição em nós. Porque aquele que nos criou, ele sabe que nós estamos aqui, que nós, no decorrer da nossa caminhada, nós seremos aperfeiçoados por ele. Mas nós temos que nos render ao poder de Deus, nós temos que nos render a Jesus, deixar Jesus Cristo fazer a obra na nossa vida e apenas crer, porque tudo é possível ao que crer. Não é à toa que nós falamos que tudo é possível ao que crer, porque se eu crer que Jesus Cristo, ele faz o impossível acontecer, o milagre vai acontecer na minha vida. Amém? Porque Jesus Cristo tem autoridade para dar ordem. Ordem aos peixes, né? E Deus deu ordem aos peixes e a pesca maravilhosa. A necessidade daquele povo, Deus supriu naquele momento. Amém, amados? Então fique com essa palavra, não duvida de Deus não. Não duvida que Deus, se Deus falou, se Jesus falou, ele vai fazer, ele vai realizar. Você, para alcançar o milagre, você tem que crer. Você tem que viver pela fé. Não basta apenas orar e esperar a resposta. Às vezes nós oramos e esperamos a resposta. Jesus diz, vai lá e faz tal coisa, Pedro. E o Pedro fica paralisado. O Pedro tem uma crise, né?
achando que aquilo ali não vai acontecer, porque está olhando para o cenário, está olhando para a impossibilidade. Quanto mais nós olhamos para o cenário, para a impossibilidade, às vezes mais paralisados nós ficamos. Então, Jesus deu a direção, vai e faça. Conforme você fizer, conforme você obedecer, Ele vai agir e Ele vai fazer na sua vida. Amém? Então, a minha oração é para que o milagre aconteça na sua vida, para que você não trave no meio do caminho, para que você não olhe para o cenário. Amém? E grandes coisas Jesus Cristo vai fazer. Jesus Cristo vai dar ordem para que o milagre venha na sua direção. Amém? Para a sua rede vai vir os peixes grandes. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Então, meus amados, não fique triste diante das dificuldades, dos desafios da vida, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele está olhando para você. Ele sabe qual a tua necessidade e Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Ele fará grandes coisas na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia. Obrigada porque passaram os céus e terras, mas a Tua palavra não passará. Fortalece os Teus filhos, Pai. Fortalece eles, Pai, para não duvidar daquilo que Deus já prometeu fazer na vida deles. Resta somente que eles obedeçam, que eles ouçam a voz de Jesus Cristo e sigam a sua direção, para que vá para onde as águas são mais profundas e lança a rede novamente. Mesmo que houve frustração, mesmo que esteja cansado, obedeça a voz de Jesus Cristo. E tem gente que vai receber milagres por causa da sua persistência, porque não desistiu de correr atrás das suas bênçãos, dos seus milagres. Em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda a mente e o coração deles, Pai, para que não venham a cair em dúvidas, para que não venham a duvidar do poder de Deus, para que não fiquem, Senhor, divagando um pensamento e outro pensamento, mas sim que obedeça à direção de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda palavra maldita, toda oração contrária, praga, maldições, em nome de Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo, tudo isso é desfeito, tudo isso é aniquilado, o mal não prevalece contra a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fortalece eles na caminhada da fé, que eles possam viver em fé em fé, de vitória em vitória, Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos mais do que vencedores, que nós não venhamos a desistir, mas sim permanecer e obedecer, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amado? Amém. Então fica na paz, Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês. E até amanhã.